Queria que o senhor comentasse sobre uma coisa interessante. Você já reclamou sobre o custo da dívida. Já falou muito sobre o problema do custo da dívida no Brasil, que é algo de trilhão já, né? É uma coisa absurda. Mas o que o senhor faria? O senhor propõe fazer a auditoria da dívida pública? O que você propõe para a gente cortar? O que você faria com, por exemplo, essa questão do calote, moratória? Porque muita gente acredita que o Brasil pode chegar nesse nível, né? Junho, a auditoria já está feita. É só você olhar os números. O Brasil já paga mais com juros da dívida do que investe em educação, saúde, defesa, segurança. Esses números estão aí e são escandalosos. Agora, como é que você faz para resolver isso? Quantas auditorias você fizer, não vai modificar o estado da arte. O que você tem é que enfrentar a dívida do país, você tem que inverter a curva da relação dívida-PIB com retomada do crescimento e do desenvolvimento. Porque se você colocar o Brasil para crescer 4% ao ano, em 3, 4 anos, essa curva vai ser descendente. A taxa de investimento do PIB vai aumentar. O que é que nós temos hoje? Nós temos hoje juros de 14% e taxa de investimento do PIB de 16%. Essa é a situação do Brasil. Você tem na China juros de 3%, e taxa de investimento do PIB de 40%, mais do dobro. Os juros da dívida, os juros no Brasil são 3 vezes ou 4 os da China, a taxa de investimento do Brasil é menos da metade da chinesa. Então não tem como o Brasil funcionar desse jeito. O Brasil, por exemplo, se desinterdita o Brasil, só essa fronteira mineral, você viu recentemente. A única mina de terras raras do Brasil que existia licenciada lá em Goiás foi comprada por uma empresa americana que tem como sócio o governo dos Estados Unidos por 14 bilhões de reais. Se você for à Bolsa de Valores, você vai ver que esse é o preço das grandes empresas brasileiras. Deve ser o preço de uma Natura ou de outra empresa semelhante, 14 bilhões de reais. Essa era a única licenciada. Só que o Brasil tem condições de licenciar 200 empresas dessa. Se livrar do IBAMA, da FUNAI, do Ministério Público. A nossa jazida, o Sacani já me falou que é a terceira maior do mundo. Perde pro Kuwait, a China, e é isso. Nós temos essas reservas. Portanto, você tem possibilidade. Isso eu converso com economistas, meus amigos, aqui de São Paulo. Eles dizem, Aldo, o Brasil tem condições de constituir um grande fundo soberano com terras raras e minerais estratégicos. Pode constituir que vai ser um sucesso. Você vai ter é aquela dinheiro. prática que tem lá nos países escandinavos, né? Exatamente. A Suíça tem um. A Noruega tem o maior do mundo. Os países do Golfo também têm fundos soberanos. E aí você usa esse fundo soberano para financiar a reindustrialização, ciência, tecnologia, defesa. E a outra coisa, você pode emitir títulos do Brasil lastreados em terras raras e em minerais estratégicos, com a seguinte condição. Essas terras raras e esses minerais estratégicos precisam estar à disposição, disponíveis. Se tiver na mão do IBAMA, da FUNAI, do Ministério Público, do juiz de primeiro grau, não serve para nada, não vale nada. Então daí voltamos ao princípio da desinterdição do país. Desinterditou o Brasil, a taxa de juros vai cair, você vai ter uma onda de investimentos privados do mundo inteiro. Isso que nós estamos aqui vendo, no primeiro momento os americanos botaram 500 milhões de dólares nessa empresa de Goiás. O governo americano, porque também acabar com o fetiche desse mundo da direita que diz, não, porque o Estado foi o Estado americano que botou o dinheiro aqui, 500 milhões de dólares. 2 bilhões e 500 milhões de reais. Em seguida, uma empresa privada, mas com capital do Estado, comprou a empresa por 14 bilhões de reais. Mas o senhor concorda com o que o Caiado fez? Porque tem muita gente achando que tem que embargar. Mas não foi o Caiado que fez. A empresa foi comprada porque ela estava à venda. Não foi o Caiado que vendeu. O Caiado teve a ideia de fazer um acordo de concessão com os Estados Unidos, que foi muito criticado. No caso do Brasil, o problema é o seguinte, como os nossos ativos estão desvalorizados, porque não há investimento por causa da taxa de juros, em inovação, e as empresas se desvalorizam, quem tem dinheiro vem aqui e compra. Eu vi aí o Zema dizendo, não, vamos vender a Petrobras e o Banco do Brasil.
Eu digo, vender para quem? Para os chineses. E sabe para quem nós vamos vender? Para uma estatal chinesa. Porque dos 5 maiores bancos do mundo, dos 10 maiores, 5 são chineses. Então você vai, na verdade, transferir uma empresa estatal brasileira para uma empresa estatal chinesa. Belo negócio que nós vamos fazer. É gente que não tem conhecimento do que é o mundo nem do que é o país. Eu vi aqui, era secretário da Casa Civil de São Paulo. Aí o governo queria colocar à venda ativos ligados ao setor elétrico. Aí eu fui conversar com o pessoal do banco que estava fazendo a modelagem da privatização. O que é que eles me disseram? Olha, fala lá para o governador que se os chineses entrarem, vai ter um ágio de 26%, 28%. Se os chineses não entrarem, não vai ter um ágio nem de 2%. Eu digo, mas por quê? Ele diz, porque o ágio é dado por quem tem dinheiro. Tá certo? Quem tem dinheiro para comprar coisa no mundo é o chinês, por isso que está comprando tudo, no mundo inteiro e aqui também. Entendi. Então, se você coloca à venda e o comprador vai aparecer. Então, houve uma queixa até do Bolsonaro, não, mas o chinês está comprando tudo. O chinês respondeu, não estamos comprando nada, vocês é que estão vendendo, tá certo? Ninguém chegou aqui, botou o revólver na cabeça e diz, venda o seu ativo para mim. Não, nós estamos vendendo. Eles estão no mercado e compram. Pode comprar ele, pode comprar o americano, pode comprar o indiano. A Índia também vai comprar muita coisa por aqui, porque tem capital disponível para isso. É um país que está crescendo muito. Aliás, parece que há taxas até superiores às da China. Tem gente dizendo que o século XXI vai ser o século da China, outros não, pode ser o da Índia. E pode ser o do Brasil. Por quê? Porque o século XXI, meu prezado Júnior, será o século das terras raras e dos minerais estratégicos. E ninguém no mundo tem mais terras raras e minerais estratégicos do que o Brasil. Então pode ser o século do Brasil também, desde que o Brasil saiba encontrar o seu caminho, saiba fazer as escolhas certas. Porque com essa turma que está aí, de Marina, da Índia, Guajajara, que também assumiu esse Ministério das Populações Indígenas, qual é a aldeia dela? É a aldeia da Faria Lima, veio morar em São Paulo, veio ser deputada por São Paulo. Não foi na Amazônia, na comunidade indígena. Eu nem sabia disso. Tá, aqui é deputada por São Paulo. Acho que aqui ela não ganha nada, hein? Mora Acho aqui que ela não cria nos nada Jardins. Aqui. Tá certo? As madames da Faria Lima fizeram a campanha para ela, para Marina, para todo mundo. Ah, que é isso? Fala sério. Entendi. Ó, tem o próximo ponto aqui pra gente comentar. É verdade que o senhor repostou um pedido de liberdade para Marcinho VP, pai de Oruan, em 2024? E qual a sua posição sobre a descriminalização das drogas? Marcinho VP? É. Se alguém está inventando, tá certo? Nunca tive, nem acompanho qualquer tipo de mensagem de rede social ligada a essa. Pelo contrário, eu fui presidente da UNE, fui diretor de centro acadêmico. Nunca permiti que um menino ou uma menina, nem perto de mim, acendesse um cigarro de maconha, ou chegasse com um cigarro de maconha. Porque qual era o princípio? Fazia oposição ao governo militar. Você já era tido como subversivo. Você era responsável por organizar um grupo de jovens para fazer oposição ao regime militar, lutar pela democracia, lutar pela anistia, lutar pela liberdade de imprensa, lutar contra a censura. E você se tornava um alvo. E chamar de subversivo, tudo bem. Isso gerava até admiração, respeito. Agora, maconheiro não, meu irmão. Maconheiro aí era um jogo pesado. Eu disse, aqui não, tá certo? Vocês querem usar, vocês vão usar em casa ou na praia. Aqui, nenhuma hipótese de usar droga. Nós não temos preconceito contra quem tem algum tipo de vício, mas não aprovo e não aceito dentro do movimento. Não aceito.